Olá, seja muito bem-vindo a um episódio pesado de clássico no Rio de Janeiro, valendo vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Tá pelo YouTube? Então chega deixando o seu like, comenta e compartilha, se inscreve no nosso canal se você é novo. Se está acompanhando pelo nosso site, quando acabar esse episódio, navegue à vontade em flashscore.com.br e saiba muito mais sobre os campeonatos pelo mundo e as notícias que giram pelo mundo da bola. Eduardo Gerac é o nosso convidado mais do que especial, ele é a camisa 10 do nosso programa, sabe tudo. Edu, um clássico em que os dois times estão pensando nas competições internacionais, porque quarta-feira o Botafogo tem Potosí, o jogo com o Nacional pela Libertadores, e o Flamengo na quinta começa a decidir a Recopa na Argentina diante do Lanús. O que fazer para esse clássico regional, ou estadual, antes dos jogos internacionais? Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço a você e a todas e a todos que nos acompanham nesse pré-jogo. Bom, é sempre um dilema, né? Mas é claro que clássico é um campeonato à parte, né? Seja em São Paulo, seja no Rio. No caso específico do Rio, o Flamengo que estava com outro planejamento acabou tendo que mudar rapidamente para não ficar à mercê ali de uma possível queda. É difícil, mas não disputar aquele torneio lá contra o rebaixamento, né? Que prevê o regulamento do campeonato carioca. Mas agora, né, um jogo só e tal, todos imaginam que o Flamengo vai com força máxima para esse jogo contra o Botafogo, né? Vamos ver se realmente vai começar a temporada de fato para o Flamengo. O Flamengo que não vem jogando bem, mas é claro, apesar de ter vencido, né, a última partida contra o Vitória lá no Barradão, mas sem dúvida alguma precisa aí virar a chave e começar a engrenar nesse ano. Agora, do lado do Botafogo é a mesma coisa, né, Fábio? O Botafogo que não vem fazendo boas partidas, né, nas últimas semanas, mas é claro que precisa arrumar o time o quanto antes. A grande dúvida nesse time do Botafogo, para mim, né, é quem que vai armar esse time. Como que a bola vai chegar lá na frente no Arthur Cabral, né? Porque ele tem, claro, poucos gols nesse ano, né? No Campeonato Brasileiro, os números dele na Série A estão aí na tela, né? 4 finalizações, 2 chutes no gol e 1 gol feito, né? Lá na estreia contra a equipe do Cruzeiro. 243 minutos para fazer um gol e, é claro, uma taxa de conversão aí baixa, né? 25% apenas, segundo os números aí da Flash Score. Ele que fez aquele gol dentro da área. Agora, não é tanto uma crítica ao Arthur Cabral, não, essa tela nossa, viu, Fábio? É mais realmente para discutir isso. Não tem ninguém armando esse time, né? O Montoro, quando joga bem, a coisa melhora um pouco, mas não é sempre que isso acontece. Tá ficando tudo nas costas do Danilo. Então, o Botafogo precisa equacionar o quanto antes essa armação no meio-campo, né? Até porque o Montoro não fez um bom clássico, né? Nós acompanhamos lá, eu, a Letícia Macedo na narração, eu estava nos comentários no Maracanã. Ele não fez um bom clássico, estava muito marcado. O Danilo, como você disse, foi a peça que tentou dar um desequilíbrio no jogo, mas saiu machucado. Então, essa Aliás, é a grande questão. aliás, o Martim Anselmi perdeu 2 jogadores importantes, né? O Alan, que saiu machucado, mas ele está suspenso no campeonato estadual, ele foi expulso contra o Vasco no último jogo da fase de grupos e não pode jogar nesse domingo. E o Danilo saiu com uma contusão, ele bateu uma linda falta que explodiu no travessão e botou logo imediatamente a mão na coxa. Então, assim, o Montoro tem que jogar. Já que o Savarino foi embora, ele tem que ser o cara para pensar o jogo. Será que ele vai ser esse cara, Edu? E o Arthur também precisa aparecer no jogo, que não Então, apareceu no clássico. exatamente, essa é outra questão, né? Além claro, da ausência do Danilo, né? Que tudo indica não vai estar à disposição aí, porque se é uma contusão muscular, por mais tranquila que ela seja, alguns dias aí de repouso, né? E aí, é claro, sem também o Montoro tá jogando muito bem, precisa aparecer o Arthur. Concordo plenamente com você, o Arthur tem que entrar. E aí a grande questão que fica é essa, né? Será que aquela primeira partida contra o Cruzeiro, né? As finalizações da equipe do Botafogo. Eu coloquei aí até a estátua do Newton Santos, já que o jogo vai ser no Newton Santos, né? O jogo Lembrando que o Cruzeiro foi também. E o Cruzeiro também foi. Exatamente. Lembrando que é jogo único, né? Empatou, vai para Isso. pênalti. Ninguém tem vantagem nessas quartas de final do Carioca. E aí, Fábio, a gente puxa as finalizações do Botafogo nessa vitória contra o Cruzeiro, né? Foram 10 finalizações no total, sendo 3 no alvo, 2 bloqueadas, 8 dessas 10 foram dentro da área, né? E 2
de fora da área e 3 para fora do gol. Ou seja, no início, né, o Botafogo que venceu naquela ocasião o Cruzeiro por 4-0, para quem não se lembra, o início foi promissor do time do Botafogo, realmente resolveu o jogo com uma certa tranquilidade, apesar que, né, se a gente for pegar também as estatísticas de chances criadas, o Cruzeiro criou 4 chances claras de gol naquela partida contra só 2 do Botafogo. Ou seja, o que mostra isso? Que o Botafogo foi muito mais eficiente do que o Cruzeiro, claro, né? E o Botafogo não teve um volume de jogo tão grande assim. Então, a dúvida que fica agora para esse jogo contra um Flamengo, né? Que é um teste, sem dúvida alguma, importantíssimo aí para a equipe do Anselmi, é até que ponto o Botafogo vai conseguir chegar no gol adversário, vai conseguir chegar a fazer uma produção digna, né, do Botafogo, uma produção ofensiva aí, decente, porque vamos lembrar também, né, nesse clássico recente agora contra o Fluminense, tudo bem que é pelo Campeonato Brasileiro, mas enfim, é praticamente o mesmo time, né? Mesmo com um a mais no segundo tempo, o Botafogo jogou mais de meia hora no segundo tempo com um a mais e não conseguiu chegar com tanta ênfase no gol adversário, né? Eu e a Letícia chamávamos a atenção porque parecia o contrário, né? Quem olhava o jogo, o desenho, parecia que o Fluminense tinha um a mais em relação ao Botafogo. Tamanha a falta de competitividade, falta de empenho, de ocupação de espaço do Botafogo. O Fluminense engoliu o Botafogo, que já tinha perdido para o Fluminense no Campeonato Estadual também, num jogo debaixo de muita chuva e tal. O Botafogo vem numa sequência de derrotas, né? Ele perde para o Fluminense, perde para o Vasco, perde de novo para o Fluminense pelo Brasileiro. Ele está engrenando uma sequência muito negativa, o Martim Anselmi. Claro que o elenco é curto, é aquele famoso cobertor curto, ele já avisou, não pode vender mais ninguém, porque o banco ele tem uma limitação muito grande. Então vamos ver o que vai aprontar o Botafogo. Agora, do outro lado, o Edu, tem um Flamengo que quase não classificou, correu um risco de ir para o quadrangular que ia lutar para rebaixar ou não, para ficar na Série A, o que seria lamentável. O Flamengo é o atual campeão estadual, mas o Flamengo tem muita força, né? Mas não acredito que o Felipe Luiz vá com o pé no acelerador nesse jogo, não, porque quinta-feira tem uma batalha. Mas tem 4 dias de distância. Mas ninguém quer perder mais uma final, né? Já abriu a temporada perdendo a Supercopa do Brasil. Não, exatamente, né? O Felipe Luiz, claro que tem todo o elenco ali na mão, ele vai ter que escolher muito bem as peças, né, para esse jogo contra o Botafogo, porque você tem razão, depois já tem o Lanús pela frente. Agora, o que mais chama atenção no Flamengo, né, independentemente de quem vai jogar, é a falta de pressão sobre a bola, né, que esse time está mostrando. Contra o Vitória no Barradão, né, na última partida do Flamengo no meio de semana, aí pelo Campeonato Brasileiro, apesar da vitória, o Flamengo teve mais sorte do que juízo. Se a gente olhar o gráfico, principalmente do primeiro tempo, o azul é o Vitória, o vermelho é o Flamengo. O Flamengo não pressionou o Vitória em nenhum momento, mas mesmo assim conseguiu fazer 2 gols. 2 gols muito mais por falhas individuais da equipe do Vitória, claro. Aí o Flamengo tem muito talento ali na frente, conseguiu aproveitar bem, conseguiu fazer 2-0. E por incrível que pareça, no segundo tempo, né, quando o Flamengo estava um pouco melhor no jogo em relação ao primeiro tempo, foi quando saiu o gol do Vitória, né? E aí, no final, claro, o Flamengo teve que se segurar com esse resultado. A partir ali dos 75 minutos, né, até quase o fim do jogo, tem ali uma pressão maior do Flamengo sobre a bola, o Flamengo que teve que se virar ali para segurar esse resultado, né? O Flamengo que ainda não havia vencido, né, no Campeonato Brasileiro e conseguiu essa primeira vitória aí, um clássico, podemos chamar de clássico, rubro-negro no cenário nacional, né? O Flamengo batendo Vitória lá no Barradão. Mas isso é o que mais chama atenção, né? Felipe Luiz, claro. Tudo bem, você pode colocar parte disso na questão física, né? O Flamengo teve um planejamento um pouco diferente aí dos demais times, e com o jogo a cada 3 dias, é claro que não dá para recuperar todo o elenco, mas enfim, isso é uma coisa que chama atenção e o Flamengo vai ter que resolver isso logo, né? Se quiser, claro, continuar vencendo aí nas várias frentes que tem aí o Mengão nesse início de 2026. O Flamengo que por pouco não saiu de Salvador com um empate, né? Porque o Rossi teve que pegar o pênalti do Renato Kaiser para que a coisa caminhasse de forma mais satisfatória e o Flamengo conseguisse somar 3 pontos. Agora, por outro lado, um jogador que vem sendo questionado nesse início de temporada se destacou, que é o Emerson Royal, né, Edu? Não, sem dúvida. Então, em termos de desarmes, de ações defensivas, né, de interceptações dos adversários, o Royal
foi o melhor da defesa. Ele que tem só dois desarmes, né? Essas duas bolinhas brancas são os dois desarmes dele, mas ele teve também 4 interceptações de ações ofensivas do adversário. Ele foi o melhor da defesa. Antes dele, com mais desarmes que ele, temos só o Everton Cebolinha com 3, e que é um atacante. Depois aparece o Alexandro, o Everton Araújo, o Arrasca e o Pedro, que fizeram um desarme apenas no jogo. Ou seja, isso, né, vai junto, né, Fábio, com a nossa análise da tela anterior, né, o que estávamos falando sobre a falta de pressão sobre a bola do Flamengo. Isso realmente está chamando muita atenção, né? O Flamengo está deixando demais os seus adversários jogar, e aí, jogarem no caso, né? E aí, essa é uma característica que o time do Felipe Luiz precisa recuperar do ano passado, que é aquela pressão alta e ter mais a bola, né? Porque o Flamengo gosta demais de ter a bola para, claro, conseguir criar, conseguir ir para cima dos seus adversários. Isso não vem acontecendo nesse ano. Então, vamos ver se contra o Botafogo isso começa a acontecer, né? Lembrando, claro, que o Flamengo tem essa dúvida aí de quem vai colocar em campo, sempre, claro, pensando no resto aí do mês, né? Porque não dá para a gente falar mais de temporada, né? O Campeonato Brasileiro, o calendário é tão apertado que tem que ser semana a semana, né? E vale lembrar, né, Edu, porque depois desse jogo com o Botafogo, o Flamengo viaja para a Argentina, pega o Lanús de volta ao Brasil. Se ele vence o Botafogo, no fim de semana já tem a semifinal do estadual. Exatamente. E na outra semana, no dia 26 do Maracanã, tem o jogo da volta à grande final da Recopa, e no outro fim de semana tem a decisão semifinal. Então, ou seja, o que é melhor para o Flamengo num calendário tão apertado? Ser eliminado agora e ganhar 2 datas? Não, o importante é brigar por todos os títulos. Então vai apertar o calendário e vai ter que usar de forma muito inteligente o seu elenco, que é um elenco qualificado, mas que ainda está carecendo de parte física, né? O Saúl está fora, por exemplo, né? O Alexandre voltou agora, o Danilo voltou recente. Então, assim, é ainda o início de temporada e o Felipe Luiz está fazendo o famoso controle de carga, Edu. Não, exato, tem que ser isso, tem que ser semana a semana, né? Lembrando, claro, que as semifinais do Carioca são 2 jogos também, a final é um jogo só, né? Isso é que eu não entendi no regulamento. Por que não a semifinal, uma partida, e a grande final, 2 partidas? Eu não consigo entender isso. Em São Paulo vai ser assim, a final que são duas partidas e tal. E o Emerson Royal, uma última coisa para destacar, né? Ele disse que trabalhou demais nas férias, do ponto de vista físico, porque ele estava meio desgostoso com o desempenho dele mesmo ano passado. Ele que teve contusões sérias, né, nos últimos anos na sua carreira, e agora pode ser até isso, né, que está fazendo com que ele se destaque na defesa do Flamengo, principalmente na questão dos desarmes, né, enfim, das ações defensivas aí do tipo no Flamengo. Ele deve estar um pouco mais pronto do ponto de vista físico do que os demais companheiros dele ali na zaga do Mengão. Então, vamos ver, claro, essa coisa física hoje, né, Fábio, principalmente nesse início de temporada, é o decisivo, vai pesar demais para qualquer time, claro, nessas retas finais já, né, dos campeonatos regionais, mas, claro, tem competições internacionais e tem também, claro, o Campeonato Brasileiro que já começou, né, ao contrário de outros anos, é um Campeonato Brasileiro que todo jogo vale 3 pontos, então não dá para abrir mão do brasileiro. Assim, para esses times grandes, né, que almejam grandes conquistas na temporada, para mim, na minha avaliação, o campeonato estadual fica lá no último da fila, né? Mas eu sei que o torcedor quer ganhar tudo, então fica realmente complicado isso. Não dá para falar para o torcedor, não, abre mão e tal, perder para o Botafogo é um rival. Eu duvido que o torcedor fique satisfeito se isso acontecer. Edu, forte abraço para você, meu amigo, e até a próxima. Valeu, Fábio, até mais. Valeu, muito obrigado a você pelo carinho, por ter acompanhado mais esse episódio do Flash Score. Não esquece, pintou aqui no cantinho o QR Code Flash Score para você abrir no seu celular e ter muita informação do nosso aplicativo na palma da sua mão. Fim de semana de muita bola rolando, no Brasil e no mundo. Claro, e você acompanha tudo aqui na Flash Score. Afinal de contas, você lê o jogo como ninguém. Tchau, tchau.